Felipe, qual foi o pecado rubro-negro? É marcar a bola e deixar o cara. Exatamente. Isso aí é... O atleta que está ali na frente ali, ele pula sem saber o que vai fazer, o cara vem cortando todo mundo, ele fazendo gol ali. É um time de jogo que treinou muito para essa bola parada, mas não pode ter certeza que com o Central a gente pode chegar de bola parada lá. Então vamos treinar bastante essa bola parada. E o atleta do Flamengo que está com o corpo todo mal preparado, tinha que estar em diagonal e não está. E teve essa chance para fazer 3-0. Eu falei. Teve alguns contra-ataques. Teve essa chance para fazer 3-0. Mais uma. Teve alguns contra-ataques. Sim. Eu achei que esse gol aí foi muito bem cobrado, mas acho que o goleiro, sinceramente... Sim, falhou. Esse goleiro falhou nessa bola aí, cara. Não achou não, Felipe? Não, eu sou sempre aquele que... Eu gosto... Muito bem cobrado. Assim, de fato, eu gosto... Óbvio que o goleiro, se tivesse com uma mão de pau, digamos assim, batia na mão e saía, né? Ele tá com a mão meio mole. Mas eu vou dar sempre muito mérito ao cobrador. Cara... E eu acho ele bate muito bem na bola, já fez outros gols assim. E aí o lance que a gente se referia. Agora, o Serginho tem toda a razão, rodando os melhores momentos, que a estatística pode até mostrar 18 finalizações do Flamengo. Mas a qualidade das finalizações é baixa. Foram 18, 11 delas foram fora da área. É baixa. A melhor finalização... E o Central Córdoba é o contrário. E quantas delas foi no gol? Né? No gol, eu acho que foram 6 ou 7. Esse foi o lance mais contundente do Flamengo, foi a bola do Bruno Henrique no final. Teve lance no primeiro tempo, teve com Plata, perdeu. Ele fez um movimento de pescoço, né? Se ele não faz o movimento, ele faz o gol. 6, Felipe. 6 dentro do gol. Aliás, é muito pouco, né? Aliás, podemos mostrar que essa tem sido a marca do Flamengo nos últimos jogos. Muitas finalizações, pouco gol. E podemos começar a debater se esse volume de finalizações tem a qualidade para serem quase gols ou é só número que vai fazendo estatística, né? Então, por exemplo, contra o Central Córdoba, eu falei 18, são 19. Contra o Vitória, 14 finalizações, 2 gols. Contra o Tátira, 12. Contra o Inter, 19. Para mim são casos e casos, viu? Os números podem ser tudo a gente está colocando, mas depende. O que eu vi desse jogo, vendo inclusive as finalizações, é que 19 finalizações, mas a maioria sem perigo. O jogo contra o Vitória, não. O Vitória teve várias chances claras mesmo, e ali acho que faltou pontaria, né? Contra o Tátira, a mesma coisa. Teve bastante volume. Contra o Inter, mais ou menos também. Não sei se era para chorar tanto. Mas tem um padrão de um time que está muito com a bola, que está finalizando muito mais que o adversário, e pelo número de finalizações que está criando, está marcando pouco gol. Isso é claro, né? Isso dá para a gente afirmar tranquilamente. Sem dúvida. Acertou 6 vezes o gol nesse último jogo. Foram 19 finalizações e acertou 6 vezes o gol. E quando o Flamengo pegar um time que vai ficar com a linha atrás, o Flamengo vai ter que usar desse recurso, como qualquer time no mundo, vai ter que usar com o recurso do chute de fora da área, do cruzamento. E o Flamengo tem isso. O Flamengo tem atletas fortes, tem atletas rápidos, tem atletas que chutam bem de fora da área. Obviamente que agora tem que treinar para que isso seja concluído em gol, né? O Flamengo tem que acertar o gol. Não adianta nada chutar 19, 20 vezes para o gol e acertar somente 6 vezes o gol. E por mais que o nosso futebol de clubes esteja muito dominante na Libertadores, né, na Sul-Americana, esse domínio não existe. Mas olha que baque que a gente teve contra os clubes argentinos nesse ano. São 7 jogos de times brasileiros contra times... Não vou nem entrar em seleção, tá? Clube mesmo. 7 jogos. O futebol argentino venceu 6 e o futebol brasileiro venceu 1. Então, a gente tem as 2 vitórias do Racing contra o Botafogo, pela Recopa Sul-Americana. O baile que o Racing deu no Fortaleza pela Libertadores, 3-0 no Castelão. Esse foi o pior, viu? Um baile, um banho de bola. A vitória do São Paulo contra o Tajeres, em Córdoba, 1-0. A derrota do Flamengo ontem, a derrota do Cruzeiro também contra um dos times piores hoje, pensando em campeonato argentino, que é a União Santa Fé. E a bela atuação do Huracan contra o Corinthians em Itaquera também. Então, até aqui, cara, futebol argentino nadando de braçada contra os nossos clubes. Curioso, hein? Exatamente. Sabe o que eu penso disso aí? Hoje em dia, o futebol bonito, futebol técnico, somente já não ganha mais jogo. O argentino vem aqui, o argentino é catimbeiro, o argentino dá porrada, o argentino ganha os duelos. Porque se você pegar todos os times argentinos que vão jogar contra os brasileiros, a maioria dos times brasileiros, se não na sua totalidade, é melhor no papel do que os times argentinos. Mas dentro de campo tem que competir. Futebol hoje você tem que ter intensidade, você tem que competir. Personalidade. Você tem que ter personalidade. E muitas vezes os argentinos estão tendo mais do que os times brasileiros. Por isso as vitórias.
Por exemplo, Aí, claramente, eles estão se preparando muito bem para os jogos, né? Muito. Claramente, eles estão estudando muito os nossos times, eles vêm bem preparados para os jogos, cara. Isso para mim tá claro. O Racing, claro que é surpreendente o Central Córdoba ganhar do Flamengo, mas você vê que é um time que tem o que entregar. Agora, por exemplo, as vitórias do Racing contra o Botafogo e o Fortaleza não tem surpresa nenhuma ali. O Racing vive um momento melhor Até que porque esse no time. passado o Racing já passou pelo Furacão, Super organizado, pelo Corinthians, super bem pelo Cruzeiro. treinado, super bem treinado. O jogo do União Santa Fé contra o Cruzeiro era um jogo de empate. O Cruzeiro ali levou azar no final, um chute de fora da área, a bola entrou. O Corinthians contra o Huracan, o Corinthians, enfim, ele está com um olhar meio esquisito na Sul-Americana, então eu não vou nem dimensionar muito o tamanho desse jogo. Mas que os argentinos, eles se estruturam bem, taticamente, eles têm leitura do jogo, os jogadores têm entendimento do jogo dentro de campo e, principalmente, eles não têm medo do jogo. Onde quer que eles joguem, eles não têm medo. Eles podem até perder o jogo, mas eles vão jogar no Maracanã e vão encarar o Flamengo, eles vão jogar. Tem que esperar um pouquinho, né? Porque eu a fase tô inicial da dizendo, esses Libertadores, jogos que estão as falando últimas hoje. 6, 7 Libertadores, Não, os eu não tô argentinos dizendo viram a cor da bola. Eu não acho que os argentinos vão ganhar a Libertadores. Eu acho que o Brasil vai ganhar a Libertadores. Mas não dá pra gente achar que o Flamengo ontem jogou contra ninguém, entendeu? É um time bom. Bem montadinho. Não dá pra mais se surpreender com o Racing. O Racing é bom time. O Racing pode surpreender na Libertadores. Nesse caso, o Racing eu acho que pode. Nesse caso, estamos dando até, falando bem pro Flamengo, né? Para os times brasileiros. Não estão perdendo para qualquer um. Estão perdendo para times realmente que vêm bem estruturados. E eu concordo. Acho que esses caras devem passar a semana toda estudando, mesmo, vendo o vídeo, treinando. Você, esse jogo tem que fazer isso. Porque a maneira que eles chegam é bem estruturada realmente. Eu fico vendo a gente falar do jogo. Cara, tudo bem, o Flamengo não é contra ninguém. Cara, mas e o outro time, cara? O outro time, cara, ele fez uma partida muito digna, muito decente, muito inteligente. Catimbeira, ok, mas Nos surpreendeu, né, Led? Nos surpreendeu um time como esse chegar no Maracanã. Primeira Libertadores dos caras no Maracanã e pressionar a linha alta, meu irmão, lá em cima. Primeira vez nesse século que Incrível. algum argentino ganha no Maracanã em Libertadores. Você tem que dimensionar o que é o Ainda jogo que o pra esse Racing time. tenha eliminado o Flamengo, o Racing do BKSS, nos pênaltis, eliminou o Flamengo do Rogério, mas como vitória foi a primeira. E o Luiz Roberto ontem, cara, ele me fez viajar, voltar ao mundo do torcedor, porque ele destacava o tempo todo a torcida do Central, né, que é de um time de Santiago del Estero, uma cidade de 230 mil habitantes na Argentina, nunca tinha marcado um gol em Libertadores. E a gente conhece essa característica do futebol argentino. Mesmo os times pequenos, eles têm torcidas muito apaixonadas, né? Muito presentes, que viajam. Então os caras vieram para o Brasil, curtiram dias de sol, de praia no Rio de Janeiro, dias lindos no Rio de Janeiro, foram à noite para o Maracanã e ainda viram um time... Imagina o torcedor do Central Córdoba, o sonho que ele viveu, cara. Vem para o Brasil, vai para a praia... Conhece um dos lugares mais lindos do mundo, pega um dia de sol e vê no Maracanã, o nosso estádio mais mítico, os caras ganharem do Flamengo. Imagina o torcedor do Central Córdoba ontem, Por isso que eu digo, você tem que entrar na cabeça dos argentinos, do torcedor argentino, no caso. Foi o segundo jogo mais importante da história do clube. O primeiro foi a conquista da Copa da Argentina ano passado, na final contra o Vélez. Foi o título da história do Central Córdoba. Por isso que ele está jogando na Libertadores. E ontem foi o primeiro jogo do Central Córdoba no Maracanã, o primeiro jogo fora de casa na Libertadores. Tinha todo um cunho histórico para o time, cara. E eles se dedicaram, eles se prepararam para o jogo, estudaram. O Flamengo é muito melhor, mas eles deram a vida em campo, cara. E deu ganharam tudo o jogo, errado pro Flamengo, né? Foi história, deu tudo errado pro Flamengo. O Flamengo teve uma atuação desastrosa. Eu não estou isolando uma coisa da outra. Cada bobagem, né? Que jogadores muito bons, mas não era noite, né? A gente viu o Gerson, por exemplo. O Gerson errou algumas bolas que não são do Gerson. O Wesley, para mim, o melhor lateral do Brasil. Errou muito o Wesley. Errou muito. Não era o Wesley. Então, assim... Eu acho que ontem bugou. O Flamengo bugou. Né? O cérebro dos jogadores deu uma derretida, assim, né? O que está acontecendo e ninguém acertava. Eu acho bom isso para o Flamengo. Esses últimos 3 jogos que não apresentaram, apesar de 2 vitórias, né? Não apresentaram assim, aquele futebol que se espera. E perder esse jogo no Maracanã para o Flamengo de futuro é bom. Porque eles vão repensar, entender o que pode fazer melhor, vão trabalhar muito mais, vão estudar muito mais os adversários.
Concordo. Né? Então, porque se ontem empata o jogo, de repente... Lembra o Brasil quando jogou em casa o último jogo e empatou no finalzinho e falou assim, vamos para a Argentina, e empatou, vamos para a Argentina, e chegou na Argentina, aconteceu o que aconteceu. Ganhou da Colômbia. Ganhou da Colômbia no final. Chegou na Argentina, aconteceu o que aconteceu. Então, para o Flamengo, eu acho que é um aviso de falar assim, tem que mudar, tem que fazer um pouquinho diferente. Não estamos tão absolutos. Exatamente, assim. fazer um pouquinho diferente e conhecendo o Felipe Luiz, que é um grande estudioso, ele vai fazer desse limão uma limonada. Até porque parecia, vou pedir para colocar o grupo do Flamengo na tela, parecia ser um dos grupos mais tranquilos. Mamão com açúcar. Né? Quando saiu o sorteio, eu lembro muito bem, a gente comentou aqui, cara, o Flamengo se deu bem no sorteio. Né? E agora a gente vê o Flamengo em terceiro lugar, depois de 2 rodadas, com o LDU com 4 pontos, Central Córdoba com 4 e o Táchira nenhum. Porque o Central Córdoba virou elemento surpresa do grupo. Exato. Quantas vezes o Flamengo saiu perdendo nos últimos... na gestão Felipe Luiz? Deve ter tido uma vez, 2. Ele saiu perdendo pro Vasco no jogo no estadual, né? O gol do Nuno. Fluminense. Quanto o Inter Esse ano, Campeonato Brasileiro do ano passado, ou no buscou total? empate. O Vasco fez 1 a 0 do Felipe Luiz, Do Felipe Luiz, ano passado, perdeu pro Fluminense. Perdeu o Fluminense. Foi 2-0. Saiu atrás do Inter, buscou empate. Exatamente. Ano passado eu lembro desses 2. O Vasco, pode ser? Foi Esse o ano? Nuno. O Nuno fez 1 a 0, o Flamengo virou virou o jogo. Então, acho que Mas foi assim, a quarta vez, hein? Se a memória não... É raro, né? Nos últimos tempos, o Flamengo correr atrás. E teve que correr atrás. Talvez a lição que o Felipe diz, né, seja um pouco isso também. Nos próximos jogos que tomar um gol, calma. Não vamos entrar no modo Central Córdoba. Que virou, né? Vamos ouvir o próprio treinador. Estamos debatendo tantas escolhas dele. O Felipe falou ontem sobre poupar e sobre o desempenho da equipe. Dá uma olhada. Primeiramente, dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram, com certeza, um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Críticas justas. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances. Eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam
dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então, eu isento eles de toda essa culpa porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso, todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Pegar essa última fala, instalou o caos, coisa que eu odeio, né? Ele odeia realmente isso, né? Assim, time desarrumado. Agora, acho que ele deu uma importância exagerada ao trabalho dele ontem, né? Ele não está falando. Eu duvido que ele pense isso. Eu acho que ele está batendo no peito e segurando a onda, ele. Mas eu acho que ele nem pensa isso. Duvido. Porque não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Você tem que dividir a responsabilidade. Os jogadores fizeram erros técnicos por eles também. O que você achou todo mundo tem uma parte. dessa entrevista, Felipe? Vi que estava vendo com bastante atenção a fala do... Essa entrevista aí, pode ter certeza que dentro do vestiário foi outra coisa. Não tenho dúvidas que o Felipe Luiz dentro do vestiário deve ter quebrado alguma garrafa, alguma coisa aconteceu. E ele sai, ele puxa a responsabilidade como de fato tem que ser. Eu gostei muito da entrevista dele. Um grande treinador faz isso aí, puxa a responsabilidade. Dentro lá do vestiário, ele vai cobrar, vai fazer o que tem que ser feito dentro do vestiário. Fora, o responsável sou eu que sou o treinador. Por isso eu adoraria ter uma câmera dentro do vestiário, cara, pra gente saber o que realmente acontece. Não essa que os caras gravam pra não. Essa aí não conta, até porque a gente só conhece essas imagens das vitórias. Só quando ganha, né? Nunca ninguém soltou um vídeo desses. Só tem vídeo de mocinho, né? Bandidos não tem nenhum. Nunca tem. Cara, e sobre o Pedro ontem, dá pra tirar alguma conclusão, fora assim, a boa notícia que é tê-lo de volta? Acho que não dá. Cara. Nada, né? Ele entrou, ele não conseguiu nem finalizar. Entrou no caos, como disse o Felipe Luiz, cara. Não dá pra dizer se ele tá bem, se ele tá mal. Eu não tenho como fazer essa avaliação, Felipe. É muito difícil, muito pouco tempo. Acho que foi o importante ele suar, ele estar dentro de campo, escutar a torcida, sentir o cheiro do gramado. Isso foi muito importante pro Pedro. E a gente vai ouvir o artilheiro, 7 meses sem jogar bola, voltou ontem. Fala, Pedro. Feliz pelo retorno, né? Um tempo difícil, né? Um tempo longe dos gramados, não é fácil para nenhum atleta, né? Todo mundo sabe bem disso. Mas, graças a Deus, foi uma recuperação muito boa. Cada fase, cada processo respeitado ali e bem cumprido também. Mas, infelizmente, foi um resultado ruim, né? Que eu não esperava retornar com essa derrota, mas faz parte, levantar a cabeça, porque a gente tem feito um ano excelente, espero continuar com esse ano que a gente está tendo com bom futebol. Hoje controlamos o jogo, mas infelizmente não concluímos com resultado positivo. Levantar a cabeça, trabalhar para domingo fazer um bom jogo contra o Grêmio. Cara, e mesmo já com esses super elencos, o Flamengo tem tido vacilos consideráveis em Libertadores da América contra adversários bem mais fracos. Então, assim, nos últimos anos, em 2023, na fase de grupos, ele perde do Alcas, ele empata com o Iublense. Em 24, ele perde do Palestino, agora ele perde do Central Córdoba. E estou mostrando a sua fase de grupos. Foi eliminado para o Olímpia, que ninguém vai discordar de mim, era um time inferior. Eu sei que é duro jogar no Paraguai, mas pelo fato dele ter sido segundo no seu grupo, obrigou ele a decidir fora e fez uma atuação horrível. Ano passado caiu para o Peñarol, que depois foi massacrado pelo Botafogo. O Flamengo, mesmo com esses super jogadores, já tem tido alguns desempenhos e resultados ruins em Libertadores. Ou seja, Libertadores não perdoa, cara. Não perdoa. Mas o time tem 10 vezes menos o investimento. É um tipo de competição que não te perdoa, cara. E no caso do planejamento do Flamengo de qualquer time que quer ganhar Libertadores, que é protagonista, ficar em primeiro ou segundo no grupo faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E até na classificação geral. Pensando em ficar em primeiro no geral, você tem uma derrota dentro de casa assim, o prejuízo, por isso que eu digo que é desastroso em termos de planejamento do clube. Não é que ele não vai se classificar, mas está arriscado a se classificar em segundo. Aí muda muito a reta final da Libertadores, o planejamento, a estratégia.
Fica muito mais... Você começa a decidir fora de casa. Até no contexto geral. No geral, você poder, até na final, uma possível final, você decidir em casa é sempre muito importante. Mas eu acho que o Flamengo classifica em primeiro. Tem que O Flamengo, com o que aconteceu agora, o Flamengo vai mudar. Vai mudar muito e o Flamengo vai começar a dar resposta, primeiro para o próprio Felipe Luiz, né, que é o treinador, e para o torcedor. O time do Flamengo é muito bom. E esse acidente de percurso, digamos assim, foi bom para o Flamengo. Obviamente que se é bom ou ruim, só o tempo dirá, mas eu penso que o Flamengo vai melhorar muito e vai conseguir demonstrar tudo aquilo que o torcedor do Flamengo espera. O jogo do dia 22 em Quito, daqui a 2 semanas, é fundamental para essa questão de primeiro ou segundo. A tabela, você tem que ver 2 coisas na tabela da Libertadores, a classificação no grupo e a classificação geral. Hoje, por exemplo, o Palmeiras está na frente do Flamengo. O Palmeiras venceu os 2. O Flamengo venceu uma e perdeu uma. Você tem que olhar o geral e o grupo. Bahia também está na frente, tem uma vitória e um empate. Tem 4 pontos. O Botafogo tem... Não, o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu, Botafogo tem 3. Eu acho, Lédio, que agora tem que olhar mais o grupo, viu? Depois você não, olha. Eu acho que o time... Uma coisa é olhar o grupo, mas o time que é protagonista tem que olhar os 2. Como eu disse o Lédio, a gente imaginava que esse grupo tinha 2 pretendentes. O Flamengo e mais um, que seria o LDU. O Flamengo ainda vai a corda. Claramente, exato. Claramente o grupo agora tem 3 pretendentes. A LDU... Córdoba não, né? Santiago del Estero. Essa é a pegadinha do Santiago. Não é Córdoba. Exatamente, Santiago del perdão. Estero. Isso. A LDU que em casa recebeu o Deportivo Táchira e não teve muito trabalho para vencer com 2 gols do Alex Arce. Os 2 no segundo tempo, aos 27 e aos 37. 2-0. É jogador da Boliviana. Não acho esse time da LDU tão bom assim. É que tem um jogador bom, altitude, cara. mas é uma atitude média essa, não é aquela... Ali dá pra jogar, né? Jogou contra ele, esse time. A final da Recopa, jogamos lá no ano passado. Perdemos o jogo. Teve um pênalti ridículo que o juiz nos deu em cima do Germancano, né? E tomamos um gol bem no último lance do jogo. Foi 1-0 lá? Foi 1-0 lá, mas conseguimos correr. Eu, com 40 e poucos anos, consegui correr quase o jogo todo. Então, assim, não é... Aqui foi 3-1, né? Aqui fizemos 2-0. 2-0. É que varia muito para cada organismo, né? Exatamente. Varia muito. Cada organismo reage de um jeito à altitude. Mas uma coisa é jogar na Bolívia, outra coisa é jogar aí. Claro. Aí Bolívia é uma diferença 3.800 metros. Aí é 2.500. Aí é claro. 2.800. 2.800. Mas, 2.800. Então, a partir de 2.500 já tem um impacto no rendimento esportivo. Mas varia de jogador para jogador, evidentemente.